então eu contei algo pra Vânia, que eu sofri um abuso na infância, né? 3, né? Mas eu nunca tinha exposto pra ela. Porque era algo que era pra mim, vamos dizer assim. E eu nunca falei com ninguém, assim. Nunca tinha comentado com ninguém. Porque a Vânia realmente, como ela disse, não podia engravidar. O útero dela tava como se fosse uma mulher de 60 anos. Nós chegamos a ir pra igreja muitas vezes só com o dinheiro de ir pra igreja. Mas aquele primeiro amor, né? A gente falava, só vamos. Eu acredito que, acho que até mais pro meu lado foi puxando. Porque assim, eu vim de uma família totalmente disfuncional, né? Ela tem a família disfuncional, mas a minha é muito mais disfuncional do que a dela, quando a gente olha assim. Então, sempre o teu propósito ele vai estar linkado à tua dor. Eu aprendi isso. Então, o meu propósito hoje é poder ajudar filhos e ajudar pais, porque eu passei essa dor. Eu tive um pai totalmente alcoólatra, usuário de droga, uma mãe que apanhava todos os dias, né, dentro da minha casa. Então, assim, um lar totalmente disfuncional. E eu sempre quis ser pai. Eu lembro que desde novinho, assim, eu falava, um dia eu vou ser pai, um dia eu vou ser pai, eu vou fazer diferente. Repelir o padrão, sabe? E realmente, então a gente teve essa busca dos nossos filhos e foi um milagre, porque a Vânia realmente, como ela disse, não podia engravidar. O útero dela tava como se fosse uma mulher de 60 anos. Principalmente, a gente teve dificuldade de ter os nossos filhos, né? Eu não tinha dificuldade para engravidar. Foi 2 anos aí na busca, tentando. Até ele começou a fazer exame para ver quem que era o problema, aí não tinha problema em ninguém. E aí, até Deus mandar, tava nas mãos do Senhor. E aí quando veio, realmente veio para somar. Então, assim, porque a gente escutava muito falar assim, eu quero ver quando você tiver filho. A gente escutou muito isso, né? No meu chamado como líder de ministério infantil, trabalhando com criança, né? Muitas mães, né, julgavam, mas você tá falando, você nem mãe, você nem sabe o que você tá falando. Então a gente entende que os dois veio realmente para complementar esse ministério de família. Então agora, mais do que nunca, nós entendemos que é o chamado que Deus tem para nós. Então, não podia. Mas o médico era cristão também, então ele orava com a gente dentro das consultas, né? O Dr. Francisco orava com a gente. E, enfim, aí veio o Heitor, depois o útero dela regrediu como se fosse de uma menininha de 5 anos, então não podia ter a Esther. Aí aconteceu o milagre de vir a Esther, mesmo não podendo. Então a gente entendeu que realmente Deus quer isso pra gente, né? E essa questão mesmo de trabalhar a questão da paternidade, que foi algo que eu sofri na minha infância, né? Então, uma coisa foi linkando a outra. A família dela, perto da minha, a família dela tá bem pra caramba, né, mãe? Eu fui criado num berço, né, cristão, fui criado no berço, mas afastei na adolescência e foi nessa fase aí que eu conheci ela na escola, né? E ela sempre foi católica, tudo, não ia na igreja. E aí a gente decidiu namorar, né? Eu lembro que nós decidimos, mas não tocava em assunto de igreja. Até uma vez ela passou perto de uma igreja comigo e era uma igreja, tava um culto mais avivado lá. E ela falou assim, eu não entro numa igreja dessa de crente nunca. E eu pensei comigo, falei, nossa, mas se um dia eu voltar, como é que faz para ela vir? E eu ficava pensando nisso às vezes, né? E se eu voltar? Eu queria voltar um dia, né? Aí teve uma época que a gente trabalhou na mesma empresa, mas eu saí, ela resolveu sair também, e lá dentro dessa empresa Deus usou uma pessoa, no último dia de trabalho dela, para falar que Deus tinha um projeto na nossa vida. E ela me ligou chorando, porque ela nunca teve experiência com profecia, né? Nunca teve esse tipo de experiência. E ela me ligou falando que o porteiro tinha falado com ela bem na saída da empresa, assim, e era algo que ela só dava bom dia e boa tarde para a pessoa. Ela não tinha relacionamento com a pessoa lá, não conhecia. E quando ela me ligou, eu fui buscar ela para entender o que estava acontecendo. Aí ela me contou tudo, o que a pessoa tinha falado. E a pessoa falou da nossa vida. E assim, era só Deus para saber o que estava acontecendo, né? E ali eu entendi, como eu era conhecedor. Falei, amor, Deus usou uma pessoa para falar. E eu entendo que eu tenho que voltar e você vir para a igreja, né? Comigo e tal. E ela, não, negócio de igreja. Mas a gente falou, vamos começar a visitar. E eu vim de um berço mais tradicional, né? Assembleia de Deus, tudo. Um berço mais tradicional. E eu queria visitar lá, só que eu sabia que ela ia ser um pouco mais resistente. Aí a gente começou a visitar várias igrejas. E acabou que a gente foi visitando, só que nada a gente se encontrava. Assim, onde eu falei, a gente tem que ir lá onde eu fui criado. E ela falou, mas eu não vou lá porque tem que usar saia, né? Era aquela coisa ainda mais tradicional na época. Aí naquele dia, Deus começou a trabalhar na nossa vida. Então foi assim, vários desafios. Aí nós fizemos o curso para batizar juntos, batizamos juntos. E depois de 1 ano, nós casamos. E casamos assim, como Deus quer. 1 ano sem ter contato, nada, que nós viemos do mundo. Então 1 ano se preservando para poder casar.
Então nós entendemos desde o início, quando Deus chamou a gente, que eu voltei, né, e ela aceitou a Jesus como Salvador, a gente começou já meio que a atuar, assim. Então nós fizemos treinamento de noivos, tudo. Então eu acho que houve realmente um preparo, até por parte da igreja, por ter esse tipo de treinamento, nós sempre buscamos estar envolvido. E lá no treinamento de noivos nós percebemos que a nossa área ia ser casais. Lá dentro a gente percebeu já isso. Família, assim. Então, e ela foi líder, né, de departamento infantil, atua com criança também. Então, claro que teve várias lutas, né? Nós chegamos a ir para a igreja muitas vezes só com o dinheiro de ir para a igreja. Mas aquele primeiro amor, né? A gente falava, só vamos. Então tinha que estar no culto. E a gente queria estar lá para ouvir a palavra de Deus. E muitas vezes a gente recebia até oferta assim, para voltar sem a pessoa saber que a gente não tinha dinheiro para voltar. Então a gente passou assim vários... E nós morávamos longe, então tinha que pegar 2 ônibus para ir para a sede, né? 2 ônibus. Então muitas vezes chovendo, a gente lá no ponto de ônibus, tudo. E a gente perseverou, né? Uma coisa também que a gente sentiu essa questão do chamado, das pessoas começaram a nos procurar. Sim, verdade. Muitos casais que estavam assim, divorciando, começou a procurar a gente, tendo como referência, né? Entendendo que nossa vida, vamos dizer assim, peraí, um casal referência, vamos procurar o Diego e a Vânia. Então, assim, eles procuravam a gente pra ajudar, e aí a gente começou a aconselhar sem fazer curso, sem nada. Faz assim, vai por esse caminho. A gente tentava, assim, foi natural, né? Ajudar. E aí agora a gente começou a falar, não, vamos fazer um curso mesmo, entender do que a gente tá falando, né? Que legal. Então eu via muito pela internet, mas eu olhava os treinamentos, tudo aí, ano passado que eu decidi. Falei, amor, vamos fazer o treinamento lá do SOS? Eu sabia mais ou menos a temática do que eles estavam querendo, que são casais que realmente precisam da restauração, tudo. Mas ao mesmo tempo, nós que estamos nessa área precisávamos também de ferramenta, né? Precisamos de ferramentas para atuar e nada melhor do que vir aprender com quem é mestre no assunto, né? Aí nós viemos para cá e foi um tempo super... assim, válido pra gente, né? Foi muito bom e já viemos até servir também, né? A gente chegou aqui, engraçado que o primeiro casal que a gente chegou pra tomar café, eles falaram, eu percebi que a gente chegou aqui, é só pra pessoas que estão se divorciando, porque é SOS, pensa, né? Tá precisando de ajuda. E a gente tá aqui, não sei, né? Eu falei assim, a gente veio pra aprender, pra entender, pra conhecer, né? Mas até então a gente não sabia tudo que ia acontecer. Então, assim, não tem como você chegar nesse lugar achando que você tá 100%. Não, acho que tem sempre alguma coisa para melhorar. Então, a gente se entregou nas ferramentas, nas palavras, né? Principalmente, teve aquela do pastor Marcos, né? Sobre o desafio de se expor. Então, o Diego pegou e ele expôs. Apesar de a gente ter 13 anos de casado, tinha algo que eu não sabia. Mas nunca tinha comentado. Eu até falei com o pastor Josué no dia que eu consegui falar para ela, né? Porque era algo que era interno, né? E foi na infância. E era algo que eu evitava tentar ficar lembrando. E aí foi aqui dentro que eu resolvi expor para ela. E depois do culto, tudo a gente foi lá pro quarto, né? Pra suíte lá. E aí eu resolvi expor para ela. Até para ela poder saber, né? E aqui Deus foi falando, então eu contei algo para a Vânia, que eu sofri um abuso na infância, né? 3, né? Mas eu nunca tinha exposto para ela, porque era algo que era para mim, vamos dizer assim, e eu nunca falei com ninguém, assim, nunca tinha comentado com ninguém. Hoje é só ela agora e o pessoal que está assistindo agora. Nós viemos com esse intuito do aprendizado, mas ao mesmo tempo com o coração aberto, sabe? E com a mente aberta para aprender. Porque se você chegar aqui fechado, realmente o Espírito Santo não vai falar com você. Então, por mais que o nosso casamento sempre foi bom, eu posso falar mesmo, nosso casamento sempre foi bom mesmo. Assim, a gente é muito amigo, muito parceiro, muito... a gente ama estar casado, né? A gente quer ficar velhinho junto, né? Tudo que acontece aqui, porque quando a gente veio aqui, a gente chorou horrores. Assim, cada história, cada situação, e tem cada coisa que chega até a gente, e às vezes fala, nossa... a gente precisa fazer algo para ajudar. Então, a importância desse trabalho é muito grande aqui em Tuiuti. E assim, vem pessoas do mundo inteiro. Na nossa turma tinha um pessoal do Canadá que veio. Então, como é importante esse trabalho acontecer aqui. E o pastor ter essa visão tão grande assim das pessoas virem do Brasil e aprender. Eu acho que é totalmente importante as igrejas abrirem os olhos para isso, né? Porque nós estamos tendo, inclusive em cima do altar, muitos pastores feridos, famílias feridas, que querem ali em cima do altar cuidarem das famílias, mas eles precisam de ajuda, né? E aqui
O nome já fala, é SOS, né? Então é um lugar realmente deles buscarem ajuda. Então, se você é líder, se você é pastor, e não importa se é bispo, se é apóstolo, o que for, mas assim, se você precisa de ajuda, vem pra cá, porque é extremamente importante você passar pelo caminho que Deus tem para trilhar na sua vida aqui dentro, né? Porque realmente é algo transformador, que vale a pena. Mas é óbvio que nós temos discussão, nós brigamos, não somos o casal perfeito, não. A gente briga, tem as nossas desavenças, tudo, mas igual o pastor Josué fala, a gente não dorme sem um falar com o outro. Pode estar, mas não, vamos conversar, vamos resolver. Então, assim, mas é muito do que você aprende dos cursos, e uma coisa que falou aqui no SOS que me chamou muito a atenção, e é o que a gente busca para o nosso casamento, você, a partir do momento que passou a lua de mel, deu aquela baixa, o que vem agora? O conhecimento, porque é o conhecimento que vai transformar. Então, assim, os cursos, tudo que está na busca é essa questão dos cursos mesmo, que traz uma base, né? E a Bíblia já fala, né, que a verdade liberta, né? Então, tá sempre em contato com tudo isso para que o casamento dê certo, porque o inimigo, ele tá aí, né? Ele quer destruir, ele quer roubar, ele quer matar. Então, se a gente não tiver realmente firmado na rocha, atrás de conhecimento, trazendo conhecimento, porque quando nós estamos com outros casais aconselhando, é pra gente. Muitas das coisas que acontecem na vida dele, isso aí também no nosso casamento, só que o dele já levou à ruína. Então, a gente aprende com as situações também. Nós queremos fazer o convite, né, para você que realmente tá com o teu casamento aí precisando de ajuda, ou para você que não tá precisando de ajuda. Às vezes o seu casamento, né, não tá precisando de ajuda, mas você quer mais conhecimento, quer obter realmente um maior conhecimento para que o teu casamento esteja sempre melhor. Porque tudo que tá bom ainda dá para melhorar. Eu e a Vânia somos um casal, a gente pode dizer, prósperos na presença de Deus, abençoado. Nós amamos estar casado. Então talvez você está chegando aqui ou vai vir para cá com algum tipo de dor, né? Mas aqui tem pessoas aptas para cuidar de você. Tem pessoas realmente aptas que vão te amar, que conhecem a tua dor, que já passaram pela tua dor. Então vem para cá, se inscreva aí para estar aqui com a gente. Vai ser um tempo muito bom que você sai da tua rotina, são 4 dias que você se desliga aí da rotina do dia a dia para você estar focado naquilo que é mais importante na tua vida, que é a tua família. Então, invista realmente no teu casamento. Para você que é líder também, que quer conhecer, aprender novas ferramentas, está envolvido aqui com o pessoal, venha também aprender, é super válido, é muito bom e tenho certeza que vai te agregar, porque esse lugar ele foi preparado especialmente para as famílias. Então, assim, Deus colocou diretamente do coração de Deus para o coração do pastor Josué e da pastora Rose, e esse lugar é consagrado. Então, quando você entra aqui, não tem como a tua vida ficar a mesma coisa. Então, realmente, vai vir a abundância e um novo tempo sobre o teu casamento, sobre a tua família. E se você não fizer por você, faça pelos teus filhos, faça pelos teus, porque eles merecem. É isso, nada tão bom que não possa melhorar. Então, por isso que nós viemos para o SOS. Então, lembre-se, nada quebrado, nada faltando, Nada fora do do lugar. lugar. Shalom.